Show me the money. Olá pessoal, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, 23 de outubro de 2023. Tá começando aqui o nosso Morning Call. Semana passada, né, a Bolsa realmente não teve uma performance muito legal. A gente viu correções sendo realizadas, então a Bolsa fechou em queda de 2,25, bastante coisa, né? Chegou ali no 116.500, mas pegou uma mínima ali na sexta-feira de 112.533 pontos, fechou a 113.155, numa queda da sessão de 0,74, né? Então, assim, como resumo da ópera, a Bolsa perdeu aí mais de 3 mil pontos ao longo da semana e no fim, né, nos últimos dias ali, a gente viu um movimento acompanhando principalmente discursos de Jerome Powell da tarde de quinta-feira que seguiu ecoando pelos corredores do mercado mundo afora e garantiu o avanço da rentabilidade de títulos de inflação nos Estados Unidos na semana, apesar da queda dos yields da última sexta, né? Assim, a gente viu o petróleo registrando volatilidade, repercutindo tanto as notícias do conflito entre Israel e Hamas, quanto a retirada temporária das sanções ao setor de óleo e gás da Venezuela pelos Estados Unidos em troca de manutenção de acordos para eleições democráticas no país. Com toda essa movimentação também dos Estados Unidos, quedas, né? Dow Jones, S&P e Nasdaq caíram ali 0,86, 1,26 e 1,53, enquanto o dólar fechou recuando mais pouca coisa, né? 0,06% ali a R$ 5,03. E os destaques aqui na nossa bolsa foram altas de BRF, subindo quase 4%, com a elevação das estimativas pelo JP Morgan, e a Natura que subiu 3%. Agora, indo adiante aqui, a gente nota, né, que tem aquele debate, principalmente nos Estados Unidos, de financiamento para as guerras. O governo Biden, por exemplo, quer que o Congresso aprove 14 bi para Israel e 61 bi para a Ucrânia, mas aparentemente está difícil esse cenário. Isso porque ainda não há presidente na Câmara dos Estados Unidos, né? E quem vinha disputando ali o cargo, Jim Jordan, não conseguiu a maioria na terceira votação, nenhum candidato conseguiu a maioria necessária, que é de 217 votos, e com isso, aparentemente, né, as tentativas continuarão, mas com os republicanos indicando um novo nome. Sobre a China, apesar da gente não ver um reflexo nada bom, na verdade, nas bolsas nem no minério, o país deu mais um passo para garantir custos de financiamentos baixos e impulsionar a economia, né? Então o Banco Central do país fez uma injeção recorde de liquidez de curto prazo no sistema financeiro na sexta, depois que o indicador de custo de captação no mercado interbancário atingiu o nível mais elevado desde abril. Então, de acordo com a Bloomberg, o BC chinês ofereceu 733 bi de yuans, mais ou menos 100 bilhões de dólares líquidos aos bancos por meio de operações compromissadas de venda e recompra de títulos. Sobre a abertura, futuros de Nova York novamente operando em queda nessa segunda-feira, aguardando novas divulgações da temporada de resultados. Logo na abertura, né, da sessão, os índices até ensaiaram uma alta, mas viraram para queda. No conflito entre Israel e Hamas, no fim de semana, comboios com comida, água e remédio chegaram aos palestinos e mais 40 caminhões com suprimentos devem chegar à região no total, segundo a ONU. O que nós temos de notícias é que aquela invasão via solo, né, pelo menos não ocorreu por hora, por pressão até mesmo dos norte-americanos, que seguem negociando a retirada de pessoas que foram sequestradas pelo grupo extremista Hamas. E hoje a gente vê os rendimentos dos títulos de toda a curva praticamente nos Estados Unidos superando expectativas, né? Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte: se a gente olhar neste momento para os treasuries, apenas os de 5 anos estão abaixo dos 5%, tá? Até o de 10 anos atingiu mais de 5%, o que representa o maior nível desde 2007. Então, muita pressão que a gente espera para o mercado de maneira geral, numa semana que teremos resultados super importantes lá fora. A gente vai ter, então, por exemplo, divulgação dos números da Microsoft e da Alphabet, né, o Google, amanhã, Meta e IBM na quarta, Amazon na quinta, tem PIB dos Estados Unidos também na quinta. Então, assim, uma semana que vamos ter muitas respostas importantes do que está acontecendo por lá. Por aqui também a temporada de resultados começando, né? Então, destaque para Klabin, Santander e WEG na quarta, enquanto Gol, Multiplan, Ipera, Suzano e Vale divulgam seus números na quinta-feira. Já na sexta temos Uzi Minas antes da abertura dos mercados. Sobre os números, então, da sessão atual, futuros de Nova York, Dow Jones, S&P e Nasdaq caindo 0,53, 0,54 e 0,59. Nas commodities,
o Brent recua 0,5% a 91 dólares e 67 cents. Já o minério de ferro operou em alta de 0,4 no futuro de Singapura, mas caiu 2,45 em Dalian, 114 dólares e 14 cents. A gente vê também as mineradoras em Londres operando algumas em quedas de até, recuando até 3%. Nas criptos altas moderadas, tá? Então, Bitcoin 2,1 de alta, o Ethereum 2,67. Bitcoin já está a 30.579 dólares. No noticiário, principal destaque, claro, as eleições na Argentina serão decididas em segundo turno entre o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, do partido União pela Pátria, e o candidato de direita libertário, Javier Milei. Patrícia Burit, do Juntos pela Mudança, considerada a candidata pró-mercados, terminou em terceiro lugar, está fora da disputa, e agora todo mundo quer saber quem que ela vai apoiar, né? Teve ali mais ou menos 23% dos votos totais. Surpresa foi o posicionamento do peronista Sérgio Massa, né? Recebendo ali quase 37% dos votos, bem acima do que as pesquisas demonstravam, enquanto o Milei ficou muito próximo ali dos 30%. Então agora o cenário se reverte um pouco para esse segundo turno, né? Vamos ver quem vai conseguir, se o Milei vai conseguir outperformar, tirar esse gap, né? 80% mais ou menos dos votos da Burit teriam que ir para o Milei para ele conseguir então ultrapassar o Sérgio Massa. Segunda notícia é aquela grande disputa em relação a Get Ninjas, né? De acordo com a Bloomberg, cerca de 4.800 investidores da empresa vivem o suspense sobre o futuro da maior plataforma de contratação de serviços do país. Ela que abriu capital lá em maio de 2021, né, naquela onda de IPOs, de empresas de crescimento, sobretudo de apps e plataformas do comércio eletrônico, no boom do início da pandemia, e agora a startup protagoniza uma disputa societária entre o seu fundador e CEO Eduardo Lohenteler e a gestora RIG do João Carlos Mansur, que pode resultar, ou não, em um novo plano de negócios e estratégias após uma série de prazos e rituais previstos nas leis das SAs. Qual é que é? Eles possuem, né? A empresa tem um dinheiro em caixa muito grande, o CEO quer uma redução de capital com a devolução de 220 dos 270 milhões de reais que estão em caixa. Na prática, isso significa que o investidor receberia ali R$ 4,40 por cada ação na carteira, sendo que o papel fechou na sexta cotada a R$ 4,41, né? Abaixo dos R$ 20 durante o pico do IPO, no auge ali do otimismo com as perspectivas do setor. Agora, a gestora não quer fazer isso, já comprou ações o suficiente para ficar ali na Poison Pill, ter 25% do capital da empresa, e tem o objetivo de impedir essa distribuição e continuar com o plano de aquisições como era previsto ali no prospecto do IPO. Então essa disputa que está rolando agora, e vai ter uma assembleia para discutir para que lado, né, os acionistas acreditam que a empresa deve se direcionar. Por fim, Americanas, em recuperação judicial, terminou setembro com caixa disponível de R$ 1.195 bilhões, valor 23% menor que o registrado no mês anterior, que era de R$ 1.552 bilhões. A varejista encerrou o mês com uma dívida de R$ 20.657 milhões, dado que não inclui endividamento bancário associado ao risco sacado. E o prazo médio dos produtos em estoque foi de 127 dias, maior que em comparação com 123 dias registrados anteriormente, tá? Então, os números vão ficando marginalmente piores para a companhia. Essas são as principais notícias de hoje. Um bom dia, bons negócios e até mais. Tchau, tchau.